aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo do canal Estrada do Nerd. E hoje nós vamos falar de um personagem da DC Comics, Aquaman. Aquaman, ou Arthur Curry, foi criado nos quadrinhos em 1941 por Paul Norris e Mort Heisinger. O personagem fez sua estreia na revista More Fun Comics, mas surgiu apenas como um coadjuvante. A partir do desenvolvimento da Era de Prata nos quadrinhos, entre as décadas de 50 e 60, ele finalmente ganhou mais popularidade. Nessa época, por exemplo, o personagem fazia parte da fundação da Liga da Justiça. Apesar disso, ao longo dos anos, alguns fãs ignoraram o potencial do Rei de Atlântida. Uma vez que ele ficou famoso por conversar com os peixes, muita gente acha que ele não é tão poderoso assim. A origem do Aquaman. Existem algumas origens diferentes para o Aquaman, mas a oficial conta que o Arthur Curry era filho da Atlante chamada Atlana, junto com o humano Tom Curry. Enquanto ele trabalhava como guardião de um farol, Tom salvou a vida da princesa de Atlântida. O humano, no entanto, teve um filho com ela sem descobrir sua verdadeira origem. Foi só a partir do desenvolvimento do Arthur, quando seus poderes começaram a surgir, que Tom descobriu o passado da mãe e do seu filho. Isso porque o bebê começou a apresentar alguns poderes. Logo após a morte de Atlana, Tom passou a treinar Arthur para que ele dominasse seus poderes de Aquaman. Além disso, a ideia do pai era preparar o garoto para que ele pudesse visitar e reinar a terra de sua mãe. Arthur Curry só decidiu buscar sua vida submersa depois que seu pai morreu. A partir daí, ele passou a se aventurar nos oceanos buscando o reino de Atlântida, mas teve algumas dificuldades. Isso porque nem todos os Atlantes aceitaram facilmente a origem miscigenada do herdeiro. Como ele tinha parte de sangue humano, adquiriu alguns rivais importantes. Entre eles, por exemplo, estava o Arraia Negra. A parte curiosa da origem do vilão é que o seu pai foi responsável pela morte do pai do próprio Aquaman. No ato, no entanto, fez com que o herói matasse o assassino de seu pai, gerando então um desejo de vingança do Arraia. Aquaman também contou com importantes aliados dentro e fora de Atlântida. Talvez a principal delas seja Mera, uma habitante de uma realidade paralela e subaquática conhecida como Shebel. De acordo com os quadrinhos, Mera tem duas origens diferentes, sendo que a primeira simplesmente mostra que ela abdica do trono para se casar com o Aquaman. A segunda, entretanto, apresenta a Shebel como uma colônia atlante onde criminosos eram exilados. O Aquaman também contou com a ajuda de alguns sidekicks chamados de Aqualad. O primeiro deles, Garth, fez sua estreia nos quadrinhos em 1960, além de ter participado também da primeira versão dos Jovens Titãs. Já o segundo Aqualad fez sua estreia em 2010. Nessa nova versão, ele é Jackson Hyde, um adolescente do Novo México, filho de um dos vilões que trabalhavam em parceria com a Arraia Negra. Poderes do Aquaman. O principal poder conhecido do Aquaman é a habilidade de se comunicar telepaticamente com os peixes e outros animais marinhos. No entanto, o personagem possui uma série de outros poderes de destaque. Ainda que as habilidades sejam semelhantes às quase todos os outros Atlantes, Arthur Curry possui poderes em níveis superiores, graças à sua linhagem real. Entre eles, é possível destacar sua super força e durabilidade acima da média, que garante a ele uma sobrevivência sob a água. Além disso, ele tem reflexos apurados e super velocidade, principalmente quando está nadando. Um dos principais poderes do Aquaman é a Bênção de Poseidon, uma habilidade mágica que lhe permite conjurar uma energia cósmica especial. Então vamos para algumas curiosidades do Aquaman. Muito mais do que falar com os peixes. Uma das maiores piadas sobre o Arthur Curry fala sobre o seu poder de se comunicar telepaticamente com os habitantes dos oceanos. O poder foi bastante utilizado no seriado Super Amigos. Na verdade, o Aquaman pode fazer muito mais do que se comunicar com nossos amigos com escamas. Ele é capaz de controlar toda a vida marinha, incluindo tubarões gigantes, lulas colossais e baleias assassinas. Além disso, sua telepatia também é capaz de influenciar seres não aquáticos. Ele não pode controlar a mente de outras pessoas, mas já realizou um ataque mental tão poderoso contra o vilão Kordax que o obrigou a se matar para acabar com o sofrimento. Seu arsenal ainda inclui nadar em velocidades supersônicas, soltar cerca de 20 metros sobre as águas e sentidos super aguçados, sendo capaz de enxergar na escuridão do fundo do oceano. Além disso, ele também possui um pacote básico de super força e super agilidade. Aquaman também tem sua pele super resistente,
Munições como armas pesadas, fuzis, escopeta, nem fazem cócegas no Rei dos Sete Mares. Durante muitos anos, Arthur também era capaz de ter visões premonitórias. Peixe fora d'água. Durante muito tempo, Aquaman não podia ficar fora d'água por mais de 1 hora. Caso isso acontecesse, o personagem acabava morrendo. No entanto, tudo isso mudou com a crise nas Infinitas Terras. Depois disso, aconteceu justamente ao contrário. Por estar tão acostumado em condições extremas do fundo do oceano, quando Aquaman vem para a superfície, acaba tendo seus poderes aumentados, tornando-se ainda mais forte e resistente. Smallville. 10 anos antes de Jason Momoa dar vida aos Reis dos Sete Mares, em Batman vs Superman, A Origem da Justiça, outro ator interpretou o Arthur Curry. Alan Ritchson interpretou o Aquaman. O ator apareceu na 5ª temporada e reprisou seu papel durante o 6º ano da série. Aquababy, mais um episódio da era pré-crise. Aquaman e sua esposa, Mera, tiveram um filho chamado Arthur Curry Jr. O garoto era um verdadeiro prodígio, mesclando os poderes dos seus pais e trazendo muita alegria para o Rei dos Sete Mares. No entanto, tudo isso foi por água abaixo quando o vilão Arraia Negra sequestrou o bebê do Aquaman. Nessa história, Aquaman não consegue salvá-lo. Arthur Curry Jr. foi morto e seus pais acabaram se separando. Depois desse evento, as histórias do personagem tornaram-se muito mais sombrias e dramáticas. O tempo passou, os reboots vieram e Aquaman e Mera se uniram novamente. Liga da Justiça. Quando se fala em Liga da Justiça, nomes como Superman, Batman, Mulher Maravilha são os primeiros a vir à cabeça. Mas muitos esquecem que Aquaman desempenha um papel fundamental à equipe. Ele estava lá enfrentando o Starro na primeira aventura do grupo. Também ajudou a derrotar ameaças intergalácticas como Kanjar-Ho e Despero. Aquaman é tão importante que durante muito tempo chegou a liderar a equipe. Não é segredo para ninguém que Arthur Curry perdeu a sua mão esquerda, mas as causas foram diferentes de acordo com a versão da história. Em 1994, enquanto enfrentava o vilão Charybdis, Aquaman perdeu sua habilidade de se comunicar com seres aquáticos. O vilão aproveitou-se disso e mergulhou a mão esquerda do Arthur em um tanque repleto de piranhas famintas. Sua mão foi devorada, mas Arthur Curry conseguiu se livrar do inimigo, que, ironicamente, acabou sendo devorado por piranhas. Já no desenho Liga da Justiça, Aquaman foi capturado pelo seu irmão, Mestre do Oceano. Para evitar que seu irmão matasse seu filho, o Rei dos Sete Mares teve que cortar sua própria mão para se livrar das correntes que o prendiam, e assim salvar a vida do herdeiro de Atlântida. Na época em que Smallville começou a ser produzida, outra série disputava a atenção da Warner. Uma série do Aquaman ganhou seu episódio piloto, no qual Arthur Curry era interpretado por Justin Hartley. Os produtores não se convenceram com o resultado do primeiro episódio e decidiram apostar apenas na série de Clark Kent. Mesmo assim, Justin acabou retornando ao universo DC Comics na pele do Arqueiro Verde de Smallville. Líder nato. Além de já ter liderado a Liga da Justiça, vale lembrar que Aquaman é nada menos do que o Rei dos Sete Mares. Constantemente, Arthur salva nosso mundo de seres abissais inomináveis, que poderiam facilmente acabar com a vida na Terra. O reino de Atlântida tem seus alicerces na magia e na tecnologia. Os atlantianos são muito mais fortes e ágeis que os seres humanos, além de receberem um intenso treinamento militar e utilizarem armas jamais vistas na superfície. A única razão pela qual o Aquaman e seu exército não dominam a Terra é pelo fato de Arthur simplesmente estar ocupado demais protegendo seu reino. Afinal de contas, ele sozinho já é dono de 70% do planeta. Poseidon. Depois que Tritão convenceu Hades a capturar todos os deuses gregos e abrir uma fissura entre o inferno e a Terra, Aquaman se encarregou de descer até o mundo subterrâneo. No caminho, ele sentou a porrada em Caronte, nocauteou as 3 cabeças de Cerberus, conversou com Hades e até mesmo propôs um jogo ao deus. Em troca de Tritão, Hades deixou Aquaman partir com Poseidon, que deu a Arthur o seu famoso tridente, afirmando que o Rei dos Mares era mais digno de carregá-lo. Como eu falei anteriormente, Mera foi o amor de Aquaman. Além da sua incomparável beleza, Mera também é capaz de controlar as águas do oceano. Possui super força, sopro de água e é capaz de alterar o estado físico da água. Quando as coisas apertam, Aquaman não precisa se preocupar em salvar sua esposa, já que ela pode muito bem se defender sozinha.
Isso também torna o dinamismo do casal muito interessante, já que o Aquaman não precisa se preocupar com o vilão atacando sua família. Caso Arthur não esteja por perto, Mera pode simplesmente acabar com a raça de qualquer inimigo. Lógico que não podemos deixar de falar do filme do Aquaman, feito pelo ator Jason Momoa. Até aqui, o artista apareceu em Aquaman 2018, no filme Solo, também participou da Liga da Justiça em 2017 e Batman vs Superman, A Origem da Justiça em 2016. E agora em 2023, ele vai reprisar o seu papel no combatente aquático no vindouro Aquaman e o Reino Perdido. E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo do Aquaman, um resumo de sua história e algumas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe um like aqui no canal. Você pode acionar o sininho para receber novas notificações e também pode deixar mensagens aqui nos nossos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!